O que aconteceu foi uma mega operação policial na zona norte do Rio de Janeiro que, bem, paralisou a cidade. Isso gerou um confronto de proporções alarmantes e terminou com um saldo para lá de trágico. E claro, esse evento todo acabou gerando um intenso debate nacional. Vamos então entender os fatos que marcaram esse dia. 64. Esse foi o número de mortos reportados ao final do dia. Um número que chocou não só o Brasil, mas que teve repercussão no mundo todo. E para a gente ter uma ideia do peso disso, essa se tornou a operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro. Para se ter uma noção, o número de vítimas é mais que o dobro do que foi registrado na Operação de Jacarezinho em 2021, que já tinha sido um marco trágico na cidade. Essa foi a chamada Operação Contenção. E ela tinha um alvo muito claro: desarticular as atividades de uma das maiores facções criminosas do país. A escala da ação foi, de fato, massiva. Foram mobilizados cerca de 2.500 agentes, tanto da Polícia Civil quanto da Militar. O resultado a gente já sabe: 64 mortos, o que incluiu 4 policiais. Além disso, 81 suspeitos foram presos e 93 fuzis apreendidos. Números que já mostram a intensidade desse confronto. O alvo principal da operação era o Comando Vermelho. Para quem não sabe, é uma organização criminosa que surgiu lá nos presídios do Rio e hoje controla vastas áreas da cidade. Suas principais bases de operação ficam justamente nos complexos do Alemão e da Penha. Só que o impacto da operação foi muito além das comunidades. O conflito se espalhou, sabe? Transformou completamente a rotina de milhões de cariocas e acabou revelando uma evolução bem perigosa nas táticas de guerrilha urbana. E talvez um dos aspectos mais alarmantes desse confronto todo tenha sido a introdução de uma nova tecnologia. Foi a primeira vez que se confirmou o uso de drones armados por uma facção criminosa no Rio. Pois é, imagens que foram confirmadas pelas autoridades mostraram esses drones lançando explosivos, possivelmente granadas, contra as equipes policiais. Isso representa uma escalada muito significativa na sofisticação e na capacidade de guerra do crime organizado. Em resposta a todo esse caos, o Centro de Operações da Prefeitura teve que elevar o nível de alerta da cidade para o estágio 2. Basicamente, esse é um indicador oficial que sinaliza que estão acontecendo coisas com alto potencial de impacto e com o risco de piorar, orientando a população a evitar as áreas de conflito. E a cidade sentiu diretamente o impacto da operação. Como uma forma de retaliação, os criminosos bloquearam vias importantes. Pelo menos 70 ônibus foram usados como barricadas, 45 escolas tiveram que fechar e até unidades de saúde suspenderam o atendimento. Milhares de pessoas foram afetadas. Bom, a violência que tomou as ruas rapidamente se transformou numa crise política, com duas narrativas bem conflitantes. De um lado, a defesa oficial da ação. Do outro, uma condenação forte por parte de organizações da sociedade civil. O governador do Rio, Cláudio Castro, por exemplo, defendeu a operação. Ele chegou a usar o termo neutralizados para se referir aos 60 criminosos mortos. Agora, em forte contraste, organizações como a Human Rights Watch e até o Escritório de Direitos Humanos da ONU classificaram o evento como um desastre e exigiram investigações rigorosas sobre cada uma das mortes. Uma das críticas mais duras, sem dúvida, veio do Instituto Marielle Franco. A declaração foi a seguinte: isso não é uma política de segurança pública, é uma política de extermínio. Uma frase que resume bem o sentimento de muitos dos críticos da operação. Para além do altíssimo custo humano, especialistas em segurança pública começaram a questionar a própria eficácia estratégica de operações como essa. A questão central que fica no ar é: essas operações, mesmo sendo massivas e violentas, elas realmente enfraquecem o crime organizado no longo prazo? Muitos analistas usam a expressão cortina de fumaça para descrever esse tipo de ação. A crítica é que elas criam um espetáculo de força, sabe? Dá a impressão de que o crime está sendo combatido, mas sem atacar de fato a raiz do problema. O que especialistas como o sociólogo Luiz Flávio Sapori argumentam é que essas operações atingem principalmente o pessoal do baixo escalão do crime. São membros que são facilmente substituídos. Enquanto isso, as lideranças e principalmente as fontes de financiamento das facções continuam intactas, o que aponta para uma falta de estratégia de longo prazo. No fim das contas, esse dia de violência acaba expondo um dilema crônico da segurança pública no Rio de Janeiro. É um ciclo de confrontos extremamente letais, com uma eficácia que vem sendo cada vez mais questionada.
A operação deixou um rastro de mortes e uma cidade inteira traumatizada. A pergunta que fica, ecoando tanto nas ruas quanto nos corredores do poder, é exatamente esta. Depois do seu dia mais sangrento, qual é, de fato, o caminho para o futuro da segurança no Rio de Janeiro?